Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e agora que nós já aprendemos a colocar gráficos dentro do nosso Power Apps, algo muito pedido foi como colocar aí um SLA, como saber ali quantos dias aquele chamado está aguardando. Então neste vídeo vou mostrar para vocês como criar aí uma coluninha de SLA em uma coleção para que vocês saibam ali, consigam identificar quantos dias aquele chamado já está aguardando e fazer vários cálculos legais bacanas dentro da aplicação de vocês. Então, antes de iniciarmos, não esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aí o que você achou e vamos comigo. Sem mais delongas, vem comigo então aqui no nosso Power Apps. Eu já deixei uma telinha aqui, ó, tela SLA, e deixei apenas os cálculos que nós fizemos nos vídeos passados. Nós chegamos ali a criar uma coleção para poder contar o total e fazer todos os nossos cálculos de forma correta. Então, se você está chegando agora e não viu como faz isso aí, é legal, é bacana ver. Volta aí no vídeo anterior, acho que 2 vídeos anteriores, para aprender a fazer aqui todo o cálculo. Mas eu vou fazer junto com vocês, vou mostrar aqui agora como nós podemos gerar um SLA. Bom, antes de gerarmos o SLA, se você está chegando pela primeira vez aqui no OnVisible da tela, deixa eu colocar aqui na nossa tela, na propriedade OnVisible da tela nós criamos uma coleção para capturar todos os chamados, ou seja, você precisa ali, para não ter problema de delegação, capturar todos os resultados da sua base de dados no qual você quer criar o SLA. Então nós criamos esse código para poder jogar dentro da nossa call total ou todos os nossos registros da base. Então o que nós vamos precisar fazer aqui? Eu vou inserir um botão. Depois nós iremos deixar isso aqui na tela, mas nesse momento eu vou colocar aqui no botão para facilitar o nosso código. E eu preciso fazer uma coleção para verificar ali quantos dias tem cada chamado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma clear, né? Eu já vou começar a montar uma coleção, então vou fazer um clear aqui. Eu vou chamar a nossa coleção de CoSLA. E aí este clear vai servir aqui para poder limpar a coleção toda vez que nós entrarmos na tela, ou neste caso, agora, neste momento, para que toda vez que eu clicar no botão ele limpa e faça novamente a nossa coleção. Para eu poder criar essa coleção, para eu poder obter todos os dados ali e identificar quais os dias da semana eu tenho nessa diferença, eu preciso fazer aqui um for all, ou seja, eu preciso percorrer primeiro toda a minha coleção. Só que eu vou fazer um SLA somente dos chamados novos, tá? Então, eu quero saber se aquele chamado que entrou, que está aguardando atribuição, quantos dias ele tem ali aguardando. Aí vocês adaptam para a necessidade de vocês, tá? Então, vou fazer aqui um filter, vou iniciar com um filter. E o que, que eu quero filtrar? A minha call total, ou seja, eu quero filtrar a minha coleção onde tem todos os registros. Por isso eu falei para vocês a necessidade de criar aquela coleção lá no OnVisible. E o que, que eu quero filtrar? Eu quero filtrar o status atual que seja igual a novo. Então tudo que for novo na minha call total eu quero que ele realize um filtro. Vou fechar aqui o meu filter e já vou nomear esse cara aqui, ó. Então eu vou utilizar um S e vou nomear ele como SLA. Então eu estou falando para ele, para o Power Apps, que esse filter aqui, agora ele se chama SLA. Então toda essa fórmula que eu fiz aqui agora passa a se chamar SLA. Então sempre que eu quiser me referenciar aquela fórmula, eu vou chamar como SLA. E eu vou fazer um for all dentro de um for all. Então o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer agora um for all de novo. Opa, faltou ponto e vírgula aqui em cima, né? Então vou fazer um novo for all aqui embaixo. E vou falar para ele que agora eu quero que ele faça um for all para mim dentro de uma condição. Então vou fazer aqui, ó,
Se. E aí vocês podem ou não ter essa condição, tá? Eu vou deixar aqui até comentado para facilitar, ó, se for depois das 18 horas, ou seja, se esse chamado entrou depois das 18, eu entendo que não teve como dar tratativa nesse chamado no mesmo dia, então eu não vou considerar aquele dia. Então eu vou retirar um dia. Se vocês não quiserem retirar um dia, vocês podem fazer sem essa condição, tá, pessoal? O que eu vou colocar aqui dentro do meu for all? Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui em um valor de hora. Então eu vou usar aqui um time value. E o que eu vou transformar em hora? O meu SLA, ó, eu referenciando aqui a minha fórmula, tá? A data de abertura. Então eu vou pegar primeiro a hora da minha data de abertura e vou verificar se ela é maior ou igual às 18. Se ela for maior ou igual às 18, então vou colocar aqui um time value e vou colocar aqui 18 horas. Se ela for maior do que 18 horas, eu vou fazer esse código de baixo, tá? Que é um sequence, ou seja, eu vou montar uma sequência. Essa sequência é o que o Power Apps precisa saber aqui para fazer o nosso for all, tá bom? Então eu vou montar uma sequência. Qual que vai ser a minha sequência? A diferença, então dateDiff, que vai ser a minha diferença do datetime_value. Vou usar aqui o datetime_value. Opa, faltou o value aqui, né? Datetime_value. Do meu SLA, novamente, data de abertura, com o meu now. Ou seja, com a data e hora atual do meu sistema. E aí eu vou falar para ele fazer um -1. Por que -1? Tira um dia. Esse é o código que eu vou utilizar se for depois das 18 horas. Tá, Daniel, mas e se não for depois das 18 ou se eu não quiser utilizar esse código? Você vai repetir ele aqui, ó. Ou seja, se não for depois das 18, eu tiro esse -1. E se eu não quiser fazer essa condição, eu excluo essa parte aqui, excluo o meu if e deixo somente o meu sequência aqui de baixo. Tá bom? Feito essa sequência, eu vou fechar aqui a minha condição e vou partir para a criação da minha coleção de SLA. Então aqui, ó, vou deixar até comentado, ó, cria a coleção de SLA. E aqui eu vou criar a minha collection, ou seja, eu vou coletar os dados. Aonde eu vou coletar os dados? Na minha call SLA, que é a mesma que eu fiz um clear aqui em cima. Quais os dados que eu vou coletar? Bom, o primeiro que eu quero coletar aqui vai se chamar CallSLA, CallSLA Weekday. Esse Weekday eu vou receber exatamente um Weekday do que? Do meu datetime value da minha SLA. Eu vou colocar aqui então SLA ponto data de abertura. Só que eu vou colocar o mais value. Daniel, agora você complicou tudo. O que é esse mais value? Eu vou falar para vocês, pessoal. Toda vez que a gente faz aqui um sequence, ele vai gerar um valor. Então, a cada vez que ele rodar, vou dar um exemplo. Se aqui eu tenho uma diferença de 10 dias entre a data de abertura e a minha data de hoje, isso aqui vai rodar 10 vezes. Então, ele vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4, e cada vez que ele roda aqui dentro do for all, esse value me traz exatamente esse número. 1, 2, 3, 4. Então esse value aqui vai me dar exatamente quantas vezes ele rodou. Então nesse caso, se ele tem 10 dias de diferença, ele rodou 10 vezes. Então ele vai vir aqui e vai coletar para mim, ó, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 2, esse cara aqui é 3. Só que como eu estou usando o Weekday,
ele está adicionando um a mais no Weekday. Ou seja, se o meu Weekday de hoje é referente a 6, ele vai adicionar mais um, mais um, mais um. E aí ele vai transformando aquele Weekday ali, adicionando um dia da semana. Tá? Talvez fique mais claro na hora que a gente finalizar. O próximo que eu vou adicionar aqui vai ser o meu CoSLA, ID do chamado. Vou colocar o ID do chamado só para a gente conseguir ver ali que ele realmente está diferenciando, tá? E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar o meu SLA.ID do chamado. E o próximo que eu quero pegar também vai ser o meu CoSLA.ID. E vou trazer aqui para dentro o meu SLA.ID. Só essas três condições já me atendem. Então eu vou fechar aqui e vou fechar todo o meu código. Ele está me dando um errinho aqui, porque eu acabei colocando o ponto .id aqui ao invés do underline. Tá? Então agora eu já tenho aqui fazendo todo o meu código. Então vou recapitular para vocês aqui, ó. Vou até inclusive deixar comentado, porque eu vou disponibilizar isso aqui para vocês lá no site. Então aqui ele vai limpar a coleção a cada vez que ele for acionado, tá? A cada acionamento. E aqui ele vai fazer o for all da coleção dos chamados. Então aqui percorre os chamados para gerar o SLA. Se eu clicar nesse botão agora, vamos ver o que ele vai gerar para a gente aqui. Ó. Então cliquei, ele já fez o código e agora aqui no final eu quero ver o que ele gerou dentro da minha CoSLA. E olha aqui, ó, ele trouxe para mim no ID 7, ó. Vou até ver se eu amplio um pouquinho aqui, não sei se eu consigo ampliar, consigo, ó. Então, ó, veja que o ID do chamado aqui, que é referente ao chamado 7, ele tem no dia 7, no dia 1, no dia 2. Isso aqui não é a data, não é o dia, na verdade, tá? Esse aqui é o weekday. Então, 7 o sábado, 1 domingo. Então, ó, eu tenho no sábado, eu tenho no domingo, eu tenho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí eu tenho de novo sábado, de novo domingo. Então ele, ó quantos dias tem aqui só no chamado 7. Aí aqui entra o chamado 24, mesma coisa, ó. Vou lá no finalzinho, porque aqui nós temos o 28, ó, que ele tem menos. Então no chamado 28 eu tenho na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ou seja, eu não tenho sábado e eu não tenho domingo. Então ele tem aqui 4 dias, tá vendo? Vamos colocar isso numa tabela agora para ficar fácil a visualização e para que nós tenhamos o SLA correto? Então vou vir aqui, vou inserir uma tabela. Vou organizar ela aqui embaixo. Ó. E nessa tabela eu quero colocar no itens dela aqui a nossa call total, que é o nosso onde tem todos os nossos chamados. Porém, eu só estou fazendo SLA do que é novo. Então eu vou fazer aqui um filter na nossa call total, aonde o status atual seja igual a novo. Tá? Eu vou fazer só para ele me trazer o que for novo. E vou inserir aqui algumas colunas. Então vou vir aqui em editar na nossa tabela e vou adicionar aqui, ó, o ID, que é o ID lá onde nós acompanhamos o nosso chamado, né? Vou colocar o status aqui só para a gente confirmar que ele realmente está trazendo somente o que é novo. Vou colocar aqui também a nossa data de abertura. E depois nós vamos inserir a nossa coluna de SLA. Então, nós já temos aqui, ó, o ID. Podemos colocar aqui até a prioridade, né? Para de repente chamar a atenção ali, ó. Essa prioridade aqui já era para ter atendido mais cedo, né? Vou colocar aqui a prioridade. E vou trazer aqui a nossa prioridade
para segundo lugar aqui. Deixa eu trazer ela um pouquinho aqui. Pronto. Só que eu quero adicionar aqui o nosso SLA, né? Eu preciso ver o nosso SLA aqui dentro. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui dentro do nosso código, nós já temos a nossa coleção de SLA. Então, eu vou fazer aqui um add columns neste filtro. E aí, novamente, né, vou nomear esse filtro aqui. Vou falar para ele que esse filtro vai ser o dados novos. Vou colocar aqui como dados novos. Essa nomenclatura aqui vocês podem utilizar que vocês preferirem aí, tá? E vou falar para ele que eu quero adicionar aqui uma coluna chamada dias SLA. Dias SLA. Também pode ser o nome que vocês preferirem, tá? Pode colocar somente aqui, por exemplo, SLA. Vou até deixar só SLA. E o que eu quero dentro da minha SLA? Bom, se eu tenho uma tabela com todos os registros, eu preciso contar quantas vezes aquele registro aparece de acordo com o meu ID. Então eu vou fazer aqui, ó, um filter na minha co-SLA, e o que eu vou filtrar na minha SLA? Eu vou filtrar aonde o ID dessa co-SLA, então vou colocar aqui co-SLA, ID, opa, tinha até aparecido ali, co-SLA ID, seja igual ao ID do meu dados novos aqui, ó, que é a minha funçãozinha aqui, ó. Então vou colocar aqui ponto ID. Ou seja, vai lá e filtra para mim tudo dentro da minha coleção ID que seja igual esse meu ID aqui, ó. E traz para mim. Só que ele vai me dar um erro aqui, porque eu estou falando para ele filtrar, ó. Ele até vai trazer para mim aqui, ó. Só que ele vai bagunçar um pouquinho a nossa tabela aqui. Vou até colocar aqui, ó, SLA. Pronto. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Ele bagunçou a nossa tabela aqui, porque ele falou, ó, Daniel, dentro desse filtro que você me pediu aqui, eu estou trazendo vários objetos. Você não falou para mim exatamente o que é para mim fazer, não. Então, eu quero que ele faça esse filtro, mas ele conte para mim aqui quantas linhas ele conseguiu localizar. Então, conta quantas linhas você localizou dentro desse resultado. E olha o que ele trouxe para nós aqui, ó. Exatamente a quantidade de dias. Só que, Daniel, você tá pegando aí sábado e domingo ainda, cara. E eu quero desconsiderar o sábado, eu quero desconsiderar o domingo, eu não quero que ele pegue o sábado e domingo. Então eu posso colocar aqui dentro do meu filtro and, aonde o nosso co-SLA weekday, ou seja, é onde ele está montando o nosso weekday, vou até achar ele aqui, ó, seja diferente de 7 ou o nosso co-SLA weekday seja diferente de 1, ou seja diferente de sábado e de domingo. E aqui, pessoal, ele vai dar novamente uma bagunçadinha aqui, ó. Ele trouxe os valores totalmente errados, ó. 114, 109. Por quê? Ou eu teria que fazer isso aqui, ó, também para esse. E aí sim ele fica correto. Ou então eu tenho que fazer aqui, ó, um parênteses, tá? Eu estou falando para ele que isso aqui é uma única função. Então tudo que está aqui dentro desse parênteses é a mesma coisa que eu falasse para ele, ó, considera isso aqui tudo junto, tá? E aí sim ele trouxe para nós aqui, ó. Se eu tiro isso aqui, vamos ver se ele vai nos dar o mesmo resultado. Ó, ele nos deu o mesmo resultado. Será que ele está desconsiderando mesmo? Vamos fazer aqui uma verificação, ó. Esse chamado aqui, deixa eu até ampliar um pouquinho. Ó, esse chamado aqui entrou no dia 10, tá? Eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 15.
Então, se eu vier aqui confirmar, ó, hoje é dia 15, ele entrou no dia 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Hoje seria o quinto dia dele. Só que ele entrou no dia. Só que ele entrou no dia 10 às 23 horas, ou seja, ele não pode considerar aqui o dia 10. Então seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, 11, 12, 13 e 14. O dia 15 ele não pega. Nós temos outro aqui, ó, do dia 28 do 6. Então ele entrou 28 do 6 às 9h03. Ele tem que considerar o dia 28. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hoje seria 18. Então ele está nos trazendo 17 dias e ele não está desconsiderando aqui o sábado e o domingo. Vamos ver o porquê que ele não está desconsiderando o sábado e o domingo? Bom, pessoal, já até identifiquei aqui o erro, tá? Ele não está trazendo porque eu fiz o OR aqui, ó, né? Ou, e na verdade aqui não é o OR, né? É o AND, tá? Então agora ele nos trouxe aqui, ó, que eu tenho 12 dias, eu tenho 4 dias nesse chamado e eu tenho 35 no de cima. Então vamos fazer novamente aqui a verificação. Esse entrou, nós temos aqui o chamado que entrou no dia 28 às 9h03, tá? Que é o nosso penúltimo aqui. E ele está me dando 12 dias. Então vamos ver se tem 12 dias úteis. Dia 28 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade, ele não contabilizou um dia. Ele fez aqui, ó, dia 28 ele já deveria contabilizar. Então seria 1. Dia 29, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está me dando aqui no dia 13. E hoje nós estamos no dia 15. Então, ainda assim, ele está me dando aqui algo de errado. E eu vou verificar o porquê que ele está dando esse resultado errado, tá? Olha, pessoal, é algo que eu deixei passar aqui, tá? O que acontece? O sequence, ele, quando você não especifica para ele qual que é o valor que ele deve iniciar, ele sempre vai iniciar ali do 1. Então, por isso que ele está nos dando essa diferença. Então, eu preciso aqui no sequence falar para ele que eu quero que ele inicie sempre do 0. Então, ele vai começar no 0. A mesma coisa aqui embaixo. Estou falando para ele fazer essa sequência, porém iniciar do 0. Então agora sim ele deve nos resultar aqui, ó, no valor esperado. Ó, já mudou para 13 e aí vamos confirmar aqui se do dia 28 até ontem, né, hoje estamos no dia 15, hoje é um sábado, ele não pode considerar. Então eu quero ver se até ontem ele realmente deu 13 dias. Então ele vai contar o dia 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias. Exatamente 13 dias úteis esse chamado está aberto. Não só esse 26, como também o 27, perdão, como também o 26, o 25 e o 24. Já esse 28 aqui, ele entrou no dia 10 às 21 horas, né, 21h13. Ele não considera o dia 10. Então, o dia 10 para ele não conta. Inicia no dia 11. Então, seria 1, 2, 3, 4 dias úteis. Bacana, né, pessoal? Agora que nós já temos aqui o nosso SLA pronto, eu posso simplesmente pegar esse código e colocar ele no On Visible da nossa tela. Ou seja, toda vez que entrarmos nessa tela, o nosso SLA será gerado automaticamente. Então, vou excluir aqui o botão e toda vez que eu saio e entro nessa tela de SLA, ele gera automaticamente para nós aqui a nossa tabela de SLA. Isso ajuda demais nos projetos de vocês, tenho certeza que SLA é algo que gera bastante dúvida. Eu espero aqui ter conseguido transmitir para vocês isso de uma forma mais clara, de como se fazer aí o cálculo de SLA.
Só vou pedir para vocês, não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí o que você achou dessa aula e um forte abraço, até o próximo vídeo.